Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma palestra aqui no Summit Solar. Mais uma vez, obrigado quem está nos acompanhando aí desde ontem, começou hoje. Parabéns para quem está buscando o conhecimento aí em pleno domingão à tarde, tá? Esses detalhes aí que fazem diferença. Agora a gente tem uma pessoa muito especial aqui. Acho difícil quem atua no setor e não conhece, até quem está começando já conhece, né? Olá, Joy, tudo bem? Oi, Rômulo, tudo bem e você? Tudo certo, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela tua participação e eu vou deixar você se apresentar, tá? Apresentar o projeto e a apresentação e vou ficar aqui se precisar de qualquer coisa, tá? Tá certo, obrigada. Aproveitando, já parabenizo vocês aí da Pieta por essa iniciativa. A Summit Solar com certeza trouxe muito conteúdo, eu pude participar, assistir um pouquinho ontem, né? E hoje também assisti um pouco, é muito conteúdo, eu adoro assistir conteúdo porque me dá muito insight para criar e aprofundar alguns temas, então parabéns para vocês. E parabéns pro pessoal que está aqui, guerreiro, acompanhando. Olha aqui, gente, é domingo de tarde, 3 horas. Se vocês estão aqui, parabéns, com certeza vocês serão profissionais diferenciados. E hoje eu vim falar de um tema que, olha, quem trabalha ou pretende trabalhar com geração distribuída, com certeza vai ter alguma dúvida em relação a isso, tá? Que é compensação de energia na geração distribuída. Então eu recebo muita dúvida sobre isso e eu fiz um compilado aqui para vocês muito legal. E eu quero dizer aqui que, olha, o Rômulo, a Brunella, me fizeram uma pressão para poder disponibilizar algum prêmio de participação para vocês. Então, no final da minha palestra, eu tenho um presente, tá? Que eu acho que vocês vão gostar para quem tem interesse aí nos meus cursos e no meu conteúdo. Bom, eu sou a Joy da Energias, para quem não me conhece, Joyce Manuela da Cherria, sou engenheira de energia, sou especialista em eficiência energética, mestre em ciências ambientais. Eu fundei o Energias com o objetivo de trazer a linguagem da energia de uma forma simplificada, de uma forma didática, para que todas as pessoas pudessem entender esse conteúdo que parece tão maçante, às vezes, parece uma sopa de letrinhas. Então, a gente vem para tentar desmistificar esses conceitos para todo mundo. Trabalho no setor aí tem um bom tempo. Eu comecei trabalhando com usinas hidrelétricas, trabalhei em projeto de usina hidrelétrica, daí trabalhei um pouquinho com eólica. Em 2012, eu fiz meu estágio em solar, fui para um laboratório de certificação em Portugal e foi onde eu me apaixonei pela energia solar fotovoltaica. E aí eu não consegui mais largar até hoje. Eu sempre digo, quem começa nesse setor não consegue largar mais, né? Eu também trabalho na graduação, sou professora, faz um tempinho aí já também. E atuo nas redes sociais aí bastante, trazendo conteúdo para todo mundo. Então, o meu Instagram, que é a rede social que eu sou mais ativa, é o Joy_Energies. Tem também YouTube, tem no Facebook, tem no LinkedIn, tem o blog. O blog tem muito conteúdo para quem quiser acessar. Então, acho que no final tem um slide com o link para vocês. Vamos lá, então, gente. Para começar a falar desse assunto, primeiro eu vou fazer a contextualização para dar uma nivelada aí no pessoal. Eu sei que a maioria já conhece esses conceitos iniciais aí que eu vou falar, mas é importante, se tiver alguém que não saiba dessas premissas básicas, a gente fazer essa contextualização geral, tá certo? Então, o sistema on-grid de geração distribuída, sistema de compensação de energia, ele veio aí com a resolução 482 em 2012 e ele possibilita que fontes de energias renováveis e cogeração também possam atuar como um gerador próprio, onde a unidade consumidora ela pode produzir a sua energia. E o mais legal é que ela pode enviar essa energia para a rede e depois pegar de volta.
Então, isso é o contexto geral aí do nosso assunto, porque é compensação justamente por causa disso, né? Compensa para um lado, compensa para o outro. Então, geralmente, 99% dos sistemas implantados são de energia solar fotovoltaica. Então, o que acontece, gente? Essa energia é produzida e ela passa por um inversor e passa pelo quadro de distribuição da unidade consumidora. Se essa energia estiver sendo demandada naquele momento que ela estiver sendo produzida, então ela já vai direto para as cargas aqui e já é consumida. Se não estiver sendo consumida energia no momento da produção, essa energia passa pelo medidor bidirecional e vai para a rede elétrica. Então, esse medidor, ele vai contabilizar quanto de energia foi para a rede elétrica. Da mesma forma, tem alguns momentos em que a energia não está sendo produzida e as cargas estão precisando de energia. Então, o que acontece? Pega a energia da rede elétrica. Pode ser aquela energia mesma que você tinha enviado lá, ou é uma energia que você não tinha de crédito. Então, o que acontece? Esse medidor bidirecional, ele vai ficar fazendo essa contabilização, né, de quanto de energia que foi para a rede, quanto de energia que foi consumida. E no final do mês, o que acontece? Puxa a conta final. Quanto de energia você consumiu na rede e quanto de energia você injetou. Se você injetou energia a mais, fica lá como crédito para você. Agora, se você consumiu mais energia do que injetou, você paga aquela diferença ali, aquele saldo final. Então, a geração distribuída, ela é dividida entre microgeração e mini geração. A microgeração são sistemas com potência instalada de até 75 kW. A mini geração são sistemas maiores, sistemas que possuem acima de 75 até 5.000 kW, certo? Ou 5 megawatts. Passou disso, já não pode mais entrar no sistema de compensação de energia. Então vamos lá. Créditos de energia. A rede é uma bateria. Calma, isso é uma analogia, tá? A rede funciona como se fosse uma bateria. O que é uma bateria? Uma bateria é quando eu armazeno energia em algum lugar e eu pego essa energia nos momentos que eu preciso. Então, a energia excedente gerada é enviada para a rede da concessionária. Esses são os nossos créditos de energia que ficam lá para ser utilizados ou no mesmo mês, ou em meses posteriores, ou até em outras unidades consumidoras que a gente vai falar depois. E aí tem uma questão, né? Hoje, essa compensação, ela é 1 para 1. Então, eu mandei 100 kW para a rede, eu vou pegar 100 kW. Ora, aí tem toda uma questão de revisão da resolução, o processo de revisão que ela está passando agora, que é para que essa compensação não seja mais 1 para 1, tá? Mas eu sei que tem uma palestra depois que vai falar sobre isso, não quero entrar nesse assunto. Hoje funciona assim, é 1 para 1. É claro que nós temos aí alguns encargos sobre essa energia injetada, em alguns casos tem, outros não, mas aí é outra história, tá? Falando de crédito energético, é 1 para 1. Os créditos se acumulam, o que acontece? O cliente tem até 5 anos para utilizar a energia que ele gerou e não consumiu. Isso veio a partir da resolução 687 de 2015, que estabeleceu esse prazo de 60 meses para poder utilizar essa energia. Então, se você acumulou crédito lá, não tem problema, tá? Você vai ter tempo para utilizar esses créditos em meses posteriores. E o que ainda é pago? Tá, se eu gerar toda a minha energia e aí eu não preciso pagar nada para a concessionária, certo? Errado, você sempre vai pagar um valor fixo para a concessionária. E esse valor ele vai depender se você é um cliente do grupo A, que é da alta tensão, ou um cliente do grupo B, que é da baixa tensão. Se você for um cliente maior, um cliente do grupo A, que recebe uma energia acima de 2,3 kV, você vai ter que pagar a sua demanda. A demanda, ela é
é um valor fixo que você paga de acordo com os picos que você atingir. Atingir o máximo aquele pico, então preciso contratar essa demanda. Digamos que eu tenho 200 kW de demanda contratada, mas eu atingi somente 100 kW de demanda esse mês. Demanda, a gente está falando de potência, tá? Não é consumo. O que acontece? Você vai ter que pagar sempre esses 200. Você contratou esse valor. Então, esse é o valor fixo que você paga quando você é um cliente do Grupo A. Por mais que você tenha produzido toda a sua energia, por mais que você não tenha gastado energia, por mais que você não tenha atingido essa demanda. E para o Grupo B, temos a taxa de disponibilidade, que é um valor também mínimo que esse consumidor vai pagar, independente se ele produz toda a sua energia, independente se ele não consumiu, saiu de férias, desligou todos os aparelhos de casa, não consumiu nada, ele vai pagar esse valor fixo de disponibilidade, que vai variar aí de acordo com o tipo de ligação. Se você é monofásico, você tem que pagar no mínimo 30 kWh todo mês. Se você é bifásico, 50 kWh. E se você é trifásico, você paga um valor mínimo de consumo de 100 kWh mensal, tá certo? E aí é interessante falar também sobre as modalidades de compensação que nós temos aí no sistema de geração distribuída. São 4 modalidades e elas são divididas assim: geração local, autoconsumo remoto, geração compartilhada e EMUC. Geração local é a geração junto à carga, ou seja, eu tenho uma unidade consumidora, eu implanto meu sistema de geração naquele mesmo local e eu consumo também naquele mesmo local. Então, toda a energia gerada vai ser para consumir naquele local. Autoconsumo remoto é onde eu posso utilizar essa energia produzida em uma unidade consumidora para abater a energia de várias unidades consumidoras que possuem a mesma titularidade, o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ. É aquele famoso caso, né? Eu tenho uma casa na fazenda e eu tenho uma casa na cidade. As duas estão no meu nome. Eu posso implantar o sistema ou na casa 1 ou na casa 2 e compensar nas duas, tá? Então, isso é possível e é uma prática bastante utilizada aí na geração distribuída. Geração compartilhada é quando eu tenho várias unidades consumidoras de titularidades diferentes. Então, diferente do autoconsumo remoto, elas não estão na mesma no mesmo CPF, no mesmo CNPJ, tá? São pessoas físicas e jurídicas diferentes. E aí, dentro da geração compartilhada, a resolução nos traz aí 2 modelos de negócios que são utilizados, que são consórcio e cooperativa. Consórcio utilizado geralmente para pessoas jurídicas, né, empresas, e cooperativa para pessoas físicas. EMUC é o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Então, nesse caso, a geração também é junto à carga, tá? E isso aqui é a modalidade de condomínio, tá? Quando a gente tem no mesmo local várias unidades consumidoras, pode ser de titularidades diferentes aí, tá? Aí entra nessa modalidade de EMUC. Tem que estar na mesma área, pode ser residencial, pode ser comercial, a única condição é estar na mesma área. E também uma outra condição para essas modalidades é que todas as unidades consumidoras que estão participando da mesma modalidade ali devem estar sendo atendidas pela mesma distribuidora, ou seja, estar na mesma área de concessão daquela distribuidora. E aí, como que eu vou enquadrar aí meu projeto na geração distribuída? Vai depender de algumas perguntas que você vai se fazer. Primeiro, minha geração é no mesmo local de consumo? Se for no mesmo local de consumo,
você tem que verificar quantas unidades consumidoras são. Se é só uma unidade consumidora, então é aquela geração junto à carga. Se for mais do que uma unidade consumidora, no mesmo local, geração e consumo no mesmo local, aí é MUC. Agora, se não for no mesmo local de consumo a geração, né, não for no mesmo local, aí você vai se perguntar quantas titularidades diferentes você tem. Se você tiver só uma titularidade, ou seja, as unidades consumidoras estão todas no mesmo CPF, no mesmo CNPJ, aí você vai ser do grupo do alto consumo remoto. E se forem titularidades diferentes, aí é geração compartilhada e aquilo que a gente já falou, ou consórcio ou cooperativa. O critério aqui é que no consórcio tenha pelo menos 2 empresas para fazer o contrato e na cooperativa, para constituir a cooperativa, né, a ata de constituição que a gente fala, eu tenho que ter no mínimo 20 CPFs nesse contrato. Bom, os créditos energéticos podem ser consumidos em até 60 meses, após a sua geração e priorizando o crédito mais antigo. A gente já falou isso, só uma questão que eu quero colocar aqui é que, digamos que você fez um sistema superdimensionado e durante um ano você está acumulando crédito. Todo mês está sobrando crédito, está sobrando crédito, sobrando crédito. Aí chegou janeiro, você falou, não, vou ampliar aqui a minha edificação, vou adicionar um ar-condicionado aqui, outro ali, enfim, aumentou o seu consumo. O crédito que você vai utilizar a partir daquele mês que você aumentou o seu consumo, ou seja, está consumindo mais do que a sua geração, vai ser o crédito mais antigo. Então, digamos, janeiro do ano anterior. Aí, depois que consumiu janeiro, vai para fevereiro, março e assim por diante, tá? Então, sempre o crédito mais antigo é o crédito utilizado atualmente. Ok, agora vamos para os assuntos mais polêmicos, os assuntos que geram dúvidas aí do pessoal. Compensação em outras unidades consumidoras. Primeiro ponto, distribuição dos créditos de energia. O percentual de distribuição dos créditos excedentes deve ser definido pelo solicitante, tá? E aqui eu quero fazer mais uma colocação, que já ouvi aí de pessoas dizendo, mas a distribuidora tal não aceita a lista de unidades consumidoras junto com a solicitação de acesso, ela pede para entregar depois. Essa é uma prática que não é correta, tá? O módulo 3 do PRODIST, seção 3.7, deixa claro que a lista de unidades consumidoras deve ser enviada juntamente com a solicitação de acesso, ou pode enviar até depois, mas é importante atentar para que essa lista seja enviada antes da geradora entrar em operação, tá? Porque dependendo, ela vai gerar os créditos, como não tem unidades consumidoras para enviar, aqueles créditos vão ficar acumulados ali na geradora, e aí eu vou falar sobre isso depois. Transferência de crédito não pode não. Então, enviem a lista de unidades consumidoras. O percentual é definido pelo solicitante. O que quer dizer isso? Você não vai enviar a tua lista só, eu quero compensar na unidade consumidora 1, nessa 2 e nessa 3. Nessas aí pode compensar. Não funciona assim, primeiro compensa tudo em uma, depois compensa tudo na outra e depois compensa tudo na outra. Não, a resolução é bem clara quando ela diz que você deve definir, né, o solicitante deve definir o percentual que cada uma vai receber. Então, essa aqui vai receber 60, essa daqui vai receber 40. Então, você vai definir quanto cada uma vai receber do excedente, tá? Que aí entra na próxima questão. Somente excedentes. A compensação dos créditos sempre vai ser feita primeiramente no imóvel que ocorreu a geração e posteriormente para as demais unidades consumidoras cadastradas. Então, essa lista que você enviou são só as unidades consumidoras que vão receber o excedente, tá certo?
não entra aí a geradora. Digamos que a geradora seja o verdinho aqui. E aí o vermelhinho e o azul são as que vão receber os excedentes. Primeiro, toda a energia vai ser compensada, vai ser utilizada para abater o consumo do verde, e depois os excedentes irão para 50-50, 60-40, 70-30, enfim, para a definição que você estabeleceu de percentual de excedente para cada uma das unidades consumidoras, tá certo? Outra questão que sempre me perguntam Joy, quantas unidades consumidoras eu posso cadastrar para receber os créditos? Tal distribuidora diz que é 10, tal distribuidora diz que é 20. Não há limite de unidades consumidoras recebedoras, tá certo? Então, os créditos podem ser enviados para número indeterminado de unidades consumidoras até que a potência máxima da geração distribuída seja atingida. Então, não existe na resolução uma limitação para a quantidade de créditos de unidades consumidoras que vão receber os créditos, tá? O único limite que a gente tem é do lado da geração. Essa geração ela vai ficar no máximo 5 mega. Então, eu vou poder atingir um número X. Se são unidades consumidoras do grupo B, vão ser mais unidades consumidoras. Se são unidades consumidoras do grupo A, vão ser menos, porque elas têm um consumo maior. Mas não existe um número limitante. Assim como não há limite de geradoras, tá? Então, os créditos de energia podem ser recebidos de um número indeterminado de geradores até que o seu consumo seja abatido. Então, do lado de geração, também não tem limite. Ah, posso receber de uma, de duas, de três, de quatro? Não, a norma não diz quantas você pode receber, então não existe essa limitação. A limitação agora está no lado do consumo. Você não vai receber créditos além do seu consumo, aí você vai estar desperdiçando energia. Então, digamos, eu tenho uma residência que tem um sistema fotovoltaico implantado, mas é um sistema pequeno e ele não gera toda a energia que eu preciso, não abate todo o meu consumo. Eu posso entrar numa cooperativa, por exemplo? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, já ouvi distribuidora falando assim, não, mas o nosso sistema aqui não permite que você cadastre, que a gente cadastre mais do que uma geradora. Isso não é esse é um problema interno de sistema, né? A resolução normativa permite que isso aconteça, então aí a distribuidora vai ter que dar um jeito. Transferência de crédito. Esse assunto aqui é importante, hein? Eu quero que vocês fixem bem esse conceito para não ter mais dúvidas sobre isso. Após alocados em determinada unidade consumidora, os créditos não podem ser transferidos, exceto haja o encerramento do contrato. Então, vamos lá. Muita gente me pergunta assim: não, mas eu tenho aqui um monte de crédito nessa unidade consumidora, eu quero transferir para aquela, tá tudo no meu nome, não tem problema, né? Não pode, gente, não pode. Os créditos que foram alocados não se mexe, a não ser que você encerre o seu contrato com a distribuidora, né? Então, aquela unidade consumidora encerra o contrato com a distribuidora, seja por motivo de mudança ou o que for, e aí os créditos que estão naquela unidade consumidora podem ser transferidos para uma outra de mesma titularidade, tá? Nesse caso, tudo bem. Então, cuidado, não sofra da síndrome do transferidor de crédito, tá? Essa síndrome eu inventei para todas as pessoas que vêm me perguntar, eu digo, não sofra dessa síndrome, porque não adianta, esses créditos que foram alocados, não tem mais o que fazer, eles estão aí nessa unidade consumidora para todo o sempre, ou até que se encerre o contrato. E aí as pessoas me perguntam o seguinte, tá, mas então eu posso transferir créditos futuros, aí sim, o que você faz? Você vai mandar para a distribuidora
protocolar lá um ofício, um documento, com a nova distribuição dos percentuais que você quer, podendo diminuir um percentual aqui, aumentar ali, e deixar da forma com que fique melhor a proporcionalidade de consumo. Daí sim. Porém, a distribuidora tem 60 dias para começar a fazer essa nova alocação de créditos, tá? Compensação em impostos tarifários diferentes. O que é um imposto tarifário? É aquela energia que tem um diferencial na sua valoração. Então, horário de ponta, a energia é mais cara nesse horário, então ela vale mais. Horário fora ponta, e aí tem a tarifa branca, que também tem o intermediário. Então, pode acontecer transferência de créditos entre esses postos tarifários, tá? Mas primeiro vamos falar da ordem de abatimento. Primeiro vai ser compensada a energia no mesmo posto tarifário que foi gerado e após em outro posto tarifário. Então, a fotovoltaica, ela tem muito essa característica de gerar fora ponta. Qual que é a nossa ponta, geralmente? É entre as 18 e as 21 horas. Apesar de que a nossa curva de carga, a nossa curva de consumo, ela vem se deslocando aí ultimamente lá para as 2, 3 da tarde, né, em virtude dos ar-condicionados. Então, talvez mais tarde a nossa ponta ela seja justamente no ápice da geração fotovoltaica e vai ser mais legal. Mas hoje a fotovoltaica gera fora ponta, tá? Então, o que acontece? Primeiro, os créditos que foram gerados naquela fora ponta vão ser compensados para a fora ponta. Aí sobrou crédito, já compensei toda a fora ponta, sobrou crédito. Aí o que vai acontecer? Você vai utilizar esses créditos que sobraram para compensar na ponta. E aí vem esse nosso segundo item aqui, que os postos tarifários diferentes, eles têm também compensação diferente. Nesse caso, leva-se em consideração o fator de ajuste, ou seja, a relação TE ponta e TE fora ponta. Para quem não viu esse meu post do Instagram, eu coloquei lá como que a gente faz bem certinho esse fator de ajuste. A nossa tarifa de energia, ela é dividida entre dois componentes, que é TE, tarifa energia, e TUSD, tarifa uso do sistema de distribuição. Então, para você fazer a relação entre quanto eu preciso gerar fora ponta para compensar na ponta, você tem que fazer essa relação para ver quanto esse crédito vale. Digamos, o meu crédito na ponta vale 1,70 do crédito fora ponta. Então, tem que gerar 1,73 fora ponta para compensar 1 na ponta. Então, tem que observar essa relação se você quiser fazer a compensação da energia fora ponta. Ou seja, eu tenho que gerar mais energia para fazer a compensação geral. E aí a gente está falando branca. E assim, né, essa compensação em postos tarifários diferentes, é importante observar a fonte, né? Como eu falei, a fotovoltaica ela tem muito essa característica de gerar fora a ponta, né? Exemplo aqui que eu até fiz um post e coloquei uma imagem que o pessoal teve bastante dúvida. Isso aqui são só exemplos fictícios, tá? Eu não quero dizer que o biogás só gera na ponta, são exemplos. Digamos que a geração fotovoltaica foi 100% fora a ponta. Então, primeiro vai compensar todo fora a ponta e depois compensar na ponta. Um biogás da vida, por exemplo, é uma energia que você já tem o controle de geração, então você pode fazer toda a geração na ponta. Então, quero funcionar o meu motor aqui, meu motogerador, para 18 às 21. Você pode fazer isso. Então, aí vai ter uma energia que vale mais, tá? Vocês pegaram isso? É uma energia que foi gerada em um horário que é mais caro, então por isso que ela vale mais. E aí vai compensar primeiro na ponta, nesse caso, e aí se sobrou energia, vai compensar fora a ponta. Então, como essa energia da ponta vale mais, ela vai compensar mais créditos, mais quilowatt-hora do fora a ponta. E acontece bastante aí
As centrais geradoras hidrelétricas, que elas têm essa geração mais constante, de gerar um pouco na ponta e um pouco fora a ponta. E aí que as distribuidoras, não estou generalizando, tá? Pode ser que a distribuidora faça uma confusão aí na distribuição dos créditos, porque primeiro ela tem que compensar tudo proporcional ao que foi gerado no mesmo posto tarifário. Então, digamos, se 30% foi gerado na ponta e 70% fora a ponta, ela tem que pegar esse montante de 30 e compensar tudo na ponta para depois e pegar os 70 para compensar fora a ponta, e aí depois ela compensa no posto tarifário que faltar, observando a proporção de cada crédito, do percentual de crédito para cada unidade consumidora. E aí vem outra questão importante quando a gente fala disso. Pega esse exemplo anterior aqui, digamos que seja uma usina hidrelétrica, ou uma fotovoltaica grande, ou um biogás grande, que eu preciso fazer a compensação de um grupo para o outro. Então, se eu tenho uma usina grande, ela vai ter demanda contratada, ela vai ser grupo A. E aí eu preciso compensar lá no grupo B. E aí, como é que funciona? Tem fator de ajuste? Não tem? Essa é uma pergunta bastante comum. Então, se for do grupo A para o grupo B, não deve ser observada nenhuma relação entre os valores de tarifa de energia, tá certo? Então, digamos que essa usina mandou lá para o grupo B. Toda a energia, independente se ela consumiu na ponta, se ela gerou na ponta ou se ela gerou fora da ponta, a valoração dessa energia será a mesma para o recebedor se ele for do grupo B. Ou seja, não tem distinção de postos tarifários nesse caso, né? A não ser que for uma tarifa branca, aí é diferente. Mas não se aplica, nesse caso, a relação de valor de tarifa de energia. Agora, se for do grupo B para o grupo A, os créditos gerados devem ser considerados como geração em período fora ponta. Então, um grupo B, uma unidade consumidora menor, gerou energia, e aí ela, na lista de unidades consumidoras dela, tem uma grande, um grupo A. Toda a energia que esse grupo A vai receber vai ser contabilizado como fora ponta. Então, se alguém me perguntar assim, eu posso gerar num grupo B energia para compensar a ponta de um grupo A? Não, você não pode, a não ser que tenha uma outra unidade geradora instalada ali no grupo A, mas se não tiver unidade, sempre vai ser contabilizado como energia fora ponta, tá certo? Até porque nas unidades consumidoras do grupo B, o medidor não possibilita você contabilizar a energia ponta e energia fora ponta. A gente tem um processo em andamento aí de, quem sabe, daqui a algum tempo, todas as unidades consumidoras terão tarifa binômia. Aí pode ser que tenha algo nesse sentido, mas por enquanto não existe essa possibilidade. E a compensação em classes diferentes, como é que funciona, né? Os créditos de energia enviados para unidades consumidoras que têm um valor de tarifa diferente, exemplo, comercial para rural ou vice-versa, são 1 para 1 também, não havendo necessidade de fator de ajuste. Então, outra pergunta que a gente recebe muito é: a minha energia gerada lá no rural, ela vale menos porque o valor da tarifa é menor? Não. Aqui é contabilizado por quilowatt-hora, tá? Então, 1 quilowatt-hora gerado no rural, gerado no residencial, gerado no comercial, aqui falando de grupo B, ele tem o mesmo valor do que se ele for receber em um lugar que a tarifa de energia seja maior, tá? Então, não existe essa diferença. E aqui é importante lembrar também do consumidor do grupo da tarifa reservada, tá? O irrigante. Também não existe esse fator de ajuste, é 1 para 1, tá? Por mais que ele tenha desconto, ele pague menos ali
na sua tarifa, a compensação é 1 para 1. Esse aqui foi um post que eu fiz no Instagram e que eu achei importante porque ele também fala de compensação, né? E é uma dúvida que as pessoas têm, que é o crédito de meses anteriores pode ser utilizado para abater o custo de disponibilidade? A resposta é não, tá? O crédito que foi gerado tá lá, e aí você consumiu esse mês. Digamos que tem um exemplo aqui, ó, vamos utilizar esse exemplo. Eu tive um consumo de 400 kWh naquele mês. Eu injetei 200. Então, a minha disponibilidade é 100. E o que acontece? Desses 400, eu tenho crédito acumulado de meses anteriores, eu tenho 300. Então, vamos lá. 400 menos os 200, que foi o meu injetado, que eu posso pegar de volta, e aí eu tenho 200 ainda. O que acontece? 100 serão utilizados para a taxa de disponibilidade, que é aquele valor mínimo. Ficou ainda 100. Eu tenho 300 lá de crédito. O que vai acontecer? Eu vou pegar só 100 daqueles 300. Os outros 200 eu não mexo. Então, o crédito para o futuro ficou 200, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado quando você está fazendo essas continhas, né? Porque a sua taxa de disponibilidade você vai ter que pagar, mas você não vai usar créditos anteriores para abater a sua taxa de disponibilidade, tá? Aqueles 100 ali você vai ter que pagar da mesma forma. No mês atual, sim, ele pode descontar. Digamos aqui que o consumo dele foi 400 e o injetado dele foi 500. Digamos que ele injetou 500, consumiu 400 e injetou 500. Ele vai ter somente 100 kW que vai ficar acumulado lá de crédito. Nesse caso, sim, usa os 100 kW para esse mês para abater o custo de disponibilidade. Então, essa é uma questão que as pessoas têm bastante dúvida. No mês atual, sim, você vai utilizar o crédito que a energia que você gerou para abater a disponibilidade. Agora, de meses que você já tem ali, de meses anteriores, aquele crédito não pode ser utilizado para abater disponibilidade. Eu espero que tenha ficado claro isso. Se não ficou, depois vocês me mandam pergunta aí que a gente esclarece, tá certo? E para finalizar, gente, outra questão quando a gente fala de compensação, não é tão ligada aí aos créditos de energia, essa aqui está mais ligado a um cargo que é o ICMS que incide sobre a energia que você injeta na rede, tá? Nós temos o convênio do CONFAS, o 16215, que ele nos traz aí as diretrizes em relação à isenção ou não de ICMS sobre a energia injetada. Nós temos isenção até 1 megawatt de potência para geração na mesma unidade consumidora, aquela junto à carga, ou para a mesma titularidade. Aí eu estou falando de autoconsumo remoto. Então, nesses dois casos, sim, eu tenho direito à isenção de ICMS sobre a minha energia injetada para até 1 megawatt de potência instalado, tá? Alguns estados, eles vão aplicar essa isenção somente sobre a TE e não sobre a TUSD. Então, lembram? Tarifa de energia, tarifa de uso do sistema de distribuição. Existe um parágrafozinho lá no convênio que ele fala que essa isenção poderá não ser aplicada para a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, algumas distribuidoras entendem que alguns estados, né, que é o estado que regula, entende que essa tarifa não deve ser, essa isenção não deve ser aplicada para TUSD. Então, só dá metade, né, basicamente metade da isenção sobre a energia injetada. Os estados que praticam isso são os estados aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, do Sudeste também, Rio de Janeiro,
São Paulo e Espírito Santo, eles cobram o ICMS sobre a TUSD nesses casos que eu falei, de geração da mesma unidade consumidora ou mesma titularidade até 1 mega, tá? É importante falar que não se aplica a esses outros casos que eu não falei, que é geração compartilhada, EMUC e qualquer empreendimento que tenha acima de 1 mega, pode ser daí junto à carga ou autoconsumo remoto, tá? Então, no caso, uma cooperativa, um consórcio, um condomínio, não terá isenção de ICMS, tá? Independente da sua potência instalada. E já quando, independente da sua fonte, da sua potência instalada, e somente aí para autoconsumo remoto e mesma geradora, tá? Na mesma unidade consumidora. Então, gravem isso. Agora, para Minas Gerais, a história é um pouquinho diferente, né? Minas Gerais tem uma legislação própria que isenta aí o ICMS para todas as modalidades e potências. Então, em Minas Gerais, um consórcio, uma cooperativa, um condomínio vai ter isenção de ICMS, inclusive para acima de 1 mega, tá? Então, como não tem essa limitação, também não tem cobrança de ICMS sobre a energia injetada. Bom, gente, eu espero que tenha clareado aí alguns aspectos de compensação de energia. Eu trouxe aí alguns pontos que eu recebo bastante dúvidas e agradeço ao convite, agradeço a participação dos que estão aí ouvindo. E eu deixo aqui o meu site, que nós temos aí os cursos, treinamentos, o blog também, que tem muito conteúdo bom. Meu e-mail é joia_energias@energias.com.br e nos acompanhe nas nossas redes sociais. E para finalizar, né, como eu havia prometido, como eu recebi uma pressão aí da Pieta, eu trouxe um presente para vocês. Eu criei um cupom de desconto aí, que é o Summit 20, que dá desconto de 20% nos meus cursos, que é o dimensionamento fotovoltaico e o mercado de energia. Para acessar, é só entrar lá em energias.com.br/cursos. Porém, como nós já estamos em condição promocional, a gente deixou aí por causa da pandemia e toda essa situação, esse cupom só vale até hoje, tá? Às 23h59. Então, se você já estava pensando em adquirir ou se você gostaria de conhecer um pouco mais, vai lá e aproveita essa oportunidade que é só até as 23h59, tá? Qualquer dúvida, manda lá no meu Instagram, joy_energias, e me chama lá que aí a gente explica direitinho como é que tá funcionando essa questão desse cupom de desconto, tá certo? E era isso. Valeu, Joy, show de bola. A gente ficou ligado aqui porque a gente mexe com isso também diariamente, então são dúvidas que acontecem todo dia aqui, compensação, né? O pessoal vem com muita dúvida, o pessoal é muito criativo também, né? A criatividade é gigantesca, a ponto das vezes a gente falar, ó, a dúvida do cara não faz sentido nenhum, daí o outro olha e fala, não, faz, mas agora, será que dá? E daí a gente tem bem que assim, é normal. Então, Tem que ir lá, garimpar a norma, entender, tá, mas essa aqui tem uma interpretação que pode ser essa, como pode não ser. Então, é um trabalho aí que a gente, com anos de experiência, vai adquirindo, né, Romulo? é complicado porque as normas são algumas até contraditórias, é difícil acesso e a grande maioria que a gente percebe é que elas são vagas. Como essa dúvida ali, eu tenho uma central geradora, eu posso receber crédito de outra? Então, para quantos que eu posso mandar tem um limite, essas dúvidas são bem comuns e isso não tem nada, até onde eu conheço, especificando limitação. Então, se não tem nada especificando, né? A gente sabe algumas distribuidoras, como você comentou, algumas distribuidoras têm o hábito de criar regras internas, né?
na falta de regras da ANEEL, elas Muitas. criam as próprias regras. Inclusive, 18 horas, para quem está acompanhando, eu vou comentar um pouquinho desses problemas aí que a gente percebe nas homologações, compensação, etc. Vamos lá. Verdade. Obrigado pelo cupom, a pressão funcionou, você viu que a persistência vai, né? Você viu só? Por isso que eu falo, o esforçado sempre vai mais longe que o talentoso, né? O esforço sempre vence o talento. Então, deu certo. Tem umas dúvidas aqui, Joy. Aliás, óbvio, né, que vai ter dúvidas. Ah, Vamos lá. você Esse é estava o tema. reclamando que você não estava recebendo muita dúvida, né? E Pois agora? é, o pessoal, quando era Brunella, mandava um monte de dúvida. E quando é eu, ninguém manda. Agora começaram a mandar. Eu falei, não, esse tema tem que vir dúvida. Não tem como não vir dúvida. Esse tema é o rei das dúvidas, né? Esse e o DPS é fantástico. Tá. Os dois. Vamos ver aqui. A primeira já é boa. Vamos lá. Joy, qual é a sua expectativa para a regulação nos sistemas on-grid e off-grid para o futuro, vista a diminuição dos custos em escala de alguns equipamentos? Pergunta do José. Regulação, imagina que você esteja falando de normas, né? Eu acredito que em breve aí, tanto aí falando não só de um grid, né? Falando também das grandes usinas, né? A gente tem uma perspectiva que os sistemas com armazenamento, sistemas híbridos, eles venham aí com força total nos próximos anos, até porque a gente vai ter uma valoração de energia por hora, né? Então é aquele negócio, você precisa de energia em certos períodos e a bateria ela vem muito para contribuir com a solar, com a eólica, com as fontes renováveis para fazer justamente esse equilíbrio de potência, né? Então a gente já teve consulta pública sobre leilões para usinas híbridas e vem sendo analisado aí. Eu sei que no Inmetro tem alguma coisa nesse sentido para os sistemas de geração distribuída, então eu acredito que a gente está muito próximo de ter esses sistemas aí funcionando na nossa vida. Legal. Vamos ver aqui. Ó, essa também é muito boa. Ela começa com eu tenho um terreno. Tá? Então, vamos ver. Não essas perguntas começam ter um terreno, elas são difíceis. Essa daí eu mando lá para a Bárbara, eu não sou Exato. só para Eu responder tenho, isso aí. eu tenho um terreno, é bem jurídico, né? Mas vamos lá, vamos É, tentar responder ela. Eu tenho um terreno sem unidade consumidora. Eu posso instalar um sistema, né, neste local e mandar dividir a geração para 3 unidades consumidoras, aqui no caso, unidades geradoras? Então, o Armando, ele está perguntando, eu imagino que pelo tom que ele perguntou aqui, ele tem um terreno e ele quer montar 3 usinas. Ele não comentou a potência das usinas, mas eu vou chutar que elas são de 75 kW e são 3. Então, é, eu ia falar ele agora, pode... depende da potência, né? Se você não atingir 75, aí tá tudo certo. Agora, se você passou, se você atingiu 75, a norma é bem clara quando ela fala que divisão de usinas não podem acontecer, né? Então, se você divide uma usina para se enquadrar na mini geração ou na micro geração, então, faço várias usinas de 75, faço várias usinas de 5 mega, isso caracteriza como desmembramento, né? Então, as chances de a distribuidora vetar esses projetos são altíssimas. Isso aí é bem importante porque, e também, além de 5 mega para ficar na GD, o pessoal faz muita usina de 1 mega, né? Faz, por exemplo, eu quero fazer 3 usinas de 1 mega para ficar na isenção de CMS. Tem de 12,5. Essa resposta, ela é bem complicada também, porque o que a gente fala é que tem que tentar. Tipo assim, você pode tentar, manda para a distribuidora, ela que vai avaliar, porque a própria 482 não deixa muito claro o que é desmembramento, né? Ela diz que cabe à distribuidora identificar e, nesses casos, barrar a solicitação de Exato. acesso. Então, Mas assim, eu não correria esse risco, né? Porque imagina eu você. ouvi boatos, tá? Eu não sei se é verdade, não aconteceu, graças a Deus, com nenhum integrador nosso. Que esses casos, por exemplo, assim, houve a divisão, 3 usinas de 65, por exemplo. A distribuidora autorizou e depois, já aprovado com parecer de acesso, ela voltou atrás. Eu não sei a parte jurídica se pode ou não, não sei se chegou a ouvir alguma coisa sobre isso. Então, eu teria bastante medo. Mas, É, você sabe disso, eu vejo muito vídeo, muita foto, muita coisa nesse sentido de divisão.
Tem alguma coisa de matrícula, aí já é a parte mais jurídica, já não é nossa área, mas eu sei que se você separar bem as matrículas, teoricamente não teria problema, porque são terrenos diferentes, não Isso. é muito a minha área essa aí jurídica, tá? Mas, enfim, você pode, como diz um amigo, você pode, só não deve, né? Fazer essa É, divisão. bem isso. Poder Tá. você pode, agora se vai passar ou não, aí é o risco que você está correndo, né? Agora uma outra também que eu acho que deve ser mais complicada, que como calcular o imposto sobre o ICMS da TUSD na rede CEMIG. Você vai ter que consultar qual é o seu ICMS, né? Então, na fatura ela vai vir quanto que você paga, dependendo de quanto você consome, né? Então, ela tem proporcional, consumir até tanto, eu pago tanto de ICMS, pago 12%. Aí passou disso, aí você paga um pouquinho mais. Para saber qual que é a tua tarifa, TUS, TE, você consulta a resolução homologatória da sua distribuidora. Então vai lá na Biblioteca ANEL ou no anel.gov/tarifas e aí você consulta a CEMIG, né? E você pega a última resolução homologatória, que foi da última revisão tarifária, e aí você consegue ver desmembrado lá qual que é o valor da TE, qual que é o valor da TUSD, dependendo do grupo, do grupo, da classe, da modalidade tarifária, se é azul, se é verde. Então, sempre consultar a resolução homologatória. Não é um valor X, né? Não é um valor pronto, tem que avaliar. É. Aqui tem mais uma, Erasmo. A compensação dos créditos abate o valor do custo de disponibilidade? Não precisa pagar o valor do custo quando tem compensação? Acho que foi mais ou menos o que você mostrou no slide ali. Isso, acho que como ele deve ter mandado antes de eu mostrar esse slide, né? Então, créditos anteriores não podem ser utilizados para abater o custo de disponibilidade de mês atual. Agora, mês atual, crédito atual, geração atual, pode sim ser utilizado para abater a disponibilidade. Tá. Essa aqui acho que ficou meio aberta essa pergunta, mas vamos tentar entender aqui. Como o cliente que possui uma geradora pode fazer repasse de créditos de energia injetado no sistema? Eu acho que é aquela que você comentou eu posso mandar, quando eu quiser, eu tenho 1.000 kW na minha residência, eu comprei uma casa, agora eu posso ir lá na concessionária e exigir que esses 1.000 kW sejam enviados para lá? Eu imagino que seja isso. Como o cliente que possui uma geradora que pode fazer repasse de créditos da energia injetada no sistema? É aquilo que eu falei, se for energia, crédito passado, crédito que você já gerou e já estava alocado nessa unidade consumidora, você não pode transferir, né? Aí é o cara que tem a síndrome do transferidor de crédito, né? Não pode. Agora, se for crédito futuro, é só você fazer um ofício, protocolar na distribuidora com a distribuição do percentual que você quer mandar para essas outras unidades consumidoras e aí a distribuidora tem aí os 60 dias para fazer essa nova alocação dos créditos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A outra, eu sabia que eu tinha visto, porque são várias perguntas, tá? Eu tô pegando aqui o máximo possível. Mas você falou de 60 dias, eu lembrei que eu tinha visto essa pergunta. O Eduardo, ele perguntou aqui. Essa aqui a gente já conhece essa lástima. Todos os nossos projetos de consumo remoto são protocolados com as porcentagens, porém a distribuidora ignora isso e exige que protocolemos posteriormente, pedindo um prazo de 60 dias. Está correto? Como proceder? Não está correto, tá? Isso não pode acontecer. Isso está acontecendo e distribuidoras aí grandes, tá? Isso está errado. Você vai ter que entrar na ouvidoria. Se não tiver resposta na ouvidoria, já faz um ofício lá para a superintendência da ANEL. Então, isso é uma prática errada. Módulo 3 do PRODIST diz claramente que a lista de unidades consumidoras deve ser enviada junto na solicitação de acesso. Isso aí. Enviada e aceita, né, Joy? E aceita, Eu não vou exatamente. comentar aqui qual é a distribuidora, né? Porque o nosso jurídico não é tão Melhor forte não. assim, então é melhor não falar qual é a distribuidora. Mas só Eu já imagino. acompanhando o comentário do Eduardo, nessa mesma distribuidora a gente teve um desconforto bem grande com vários clientes. A gente enviou o projeto padrão e junto o formulário de compensação, né? As unidades
consumidores que iam receber os créditos. E aí foram algumas dezenas, em 2 meses ali, algumas dezenas de projetos, e depois, belo mês, começou a voltar um monte de integrador, que o cliente estava louco e não estava recebendo os créditos na unidade dos consumidores que deveria receber. Aí a gente foi ver, eles não tinham cadastrado. Eles simplesmente falaram assim, ó, foi mal, desculpa aí, mas não foi cadastrado mesmo, pode reenviar? Aí teve que reenviar todas as unidades dos consumidores, calcular tudo, e o que já tinha passado, passou, eles não voltaram atrás, né? Claro que eu vou entrar também na minha palestra sobre isso, a questão jurídica, né, envolvida, quando vale a pena ou não entrar com uma ação jurídica, mas aconteceu nessa mesma distribuidora. Então, é um dos problemas graves, inclusive em cooperativas, né? A gente percebe a compensação. Teve um encontro de cooperativas aqui no Fotovoltaica UFSC que praticamente todas as cooperativas do Brasil, que não são muitas, né, de solar, elas relataram problemas, praticamente todas elas relataram problema de compensação. Então, lá você tem 30 cooperados, um belo mês, um dos cooperados não recebe os créditos. Aí você entra em contato com a distribuidora, ela fala, olha, foi um problema no meu sistema, né? E aí não tem o que fazer. Mas no mês que vem voltar. Tudo é o sistema, então... Tudo é o sistema. Acontece. E eu vejo bastante isso acontecendo acontece com todos os portes, né? Mas usinas de porte maior, que aí, eventualmente tem uma compensação no grupo A e no grupo B, aí tem que fazer toda essa correlação de quanto de energia. Quando não é fotovoltaica, então, que aí produz na ponta, produz fora a ponta, gente, vira uma confusão que, olha, às vezes a gente fica pensando que a resolução tinha que ter vindo junto com treinamento para todas as distribuidoras, né, antes de publicar. Vou falar isso na minha palestra também, tá dando muito spoiler aí. Já que você falou, eu ia fechar, mas tem mais uma que é exatamente isso que você acabou de falar, tá? Do Diogo Vogel. Se eu tenho uma central geradora hidrelétrica, uma CGH, no grupo A, né, gera 1.000 kWh mês, no horário de ponta. Para compensar em uma unidade do grupo B, tem fator de ajuste ou é 1 para 1? Então, ele tem uma CGH, gerou na hora ponta e quer compensar numa unidade do grupo B. Oi, Diogo, você só me colocando na furada aí, né? Como eu falei ali, quando a gente tem de A para B, não tem toda a energia equivalente fora a ponta, né? Então aí não tem fator de ajuste. Tá. Bom, acho que era isso. Se tiver mais alguma que a gente faça depois, tá? A gente manda por e-mail, algo assim. Beleza. Esse assunto é de horas, né? Esse rende pano para manga, viu? Meu Deus do céu. Dá polêmica e dá briga. Isso em grupo de WhatsApp dá briga. Da saída de grupo. Bom, Joy, muito obrigado pela tua presença, tá? Parabéns pelo teu projeto. Eu já acompanho há bastante tempo. E por estar um domingo à tarde compartilhando conhecimento com a gente, tá? Pelo cupom de desconto que a gente conseguiu. E com certeza no próximo Summit, que a gente, no decorrer das palestras, já descobriu que vai ter um próximo, então, no próximo, com certeza, você já vai ser um das primeiras convidadas. Maravilha, tomara que tenha um presencial em breve também, né? Tô com saudade dos eventos presenciais. Com certeza, das feiras, né? Nem fala. Na verdade, a ideia do Summit, ela surgiu justamente, né? Porque nós estávamos cancelando um contrato de uma feira que não ia mais acontecer. Eu falei, cara, a gente tem que ter algum evento, alguma interação. Inclusive, eu não chamo de isolamento social, né? Porque a parte social a gente está tendo. O isolamento até agora foi o físico, né? O isolamento social não aconteceu. Então, a gente conseguiu fazer um mini evento aqui, mesmo sendo online. Claro que o presencial é bem mais agradável, mas acho que valeu a pena já. Bom, foi um mega evento, Romulo, vocês estão de parabéns, tá? Muito conteúdo legal, muitas pessoas de alto nível e conte comigo sempre que precisar, tá bom?